Olá, tudo bem? Quando a gente pensa em melhorar a nossa imunidade, logo vem na nossa cabeça as coisas que a gente pode comer ou que a gente pode tomar para a gente ficar mais forte. Vem aquela mensagem, né? Deixa eu comer mais frutas cítricas, comer mais vegetais, né? Tomar uma vitamina C. Mas e as coisas que a gente deve evitar? Ou pelo menos reduzir, porque tem um impacto importante na nossa imunidade. Você já pensou nelas? Bom, este daqui é um dos vídeos que eu preparei sobre o tema imunidade, em que eu vou abordando diversos fatores separadamente para te ajudar com algumas informações práticas para você colocar no seu dia a dia. E se você ainda não viu os outros vídeos, que eles estão postados no feed aqui do meu canal, dá uma olhadinha lá que você vai achá-los, tá bom? Então, só para relembrar rapidamente, né? Nos vídeos anteriores eu falei bastante sobre saúde dos intestinos, por que eles precisam estar em equilíbrio para a gente ter uma resposta imunológica adequada, né? E também de alimentos e suplementos interessantes que podem ajudar a nossa imunidade, né? Sempre que a gente sente que ela tá precisando, né, de um empurrãozinho extra. Mas agora tá na hora de eu falar com vocês sobre inflamação. Mas não é aquela inflamação aguda e doída, né, que a gente sente, que a gente conhece, né, quando a gente faz algum corte ou tem uma batida. Esse tipo de inflamação é extremamente importante e benéfico, né, e necessário para o nosso processo de cura dentro do nosso corpo. Aqui eu queria falar especificamente sobre a inflamação crônica e silenciosa. Essa sim é extremamente perigosa, justamente por isso, porque ela é silenciosa. Ela vai acontecendo quietinha dentro do nosso corpo e a gente nem percebe. Até que em determinado momento, né, explode uma doença crônica que a gente nem imaginava que a gente vinha desenvolvendo ao longo do tempo, né? Como, por exemplo, uma doença do coração, uma doença cerebral e até uma diabetes, tá? Eu quero te falar aqui dos principais itens, né, que podem te deixar em um estado crônico de inflamação quando você consome em excesso, tá? Por um longo período de tempo. Então, eu separei aqui para vocês 5 itens específicos para a gente conversar. Excesso de carnes comuns, excesso de doces e carboidratos, excesso de alimentos ultraprocessados, excesso de cafeína e excesso de álcool, tá? Olha só, não me chama de estraga prazer, tá? Eu só quero aqui te explicar como que estes itens impactam, né, a sua imunidade e por que vale a pena não exagerar tanto e prestar atenção, né, na quantidade, né, e no padrão do seu consumo. Está bem? Então vamos lá. Excesso de carnes comuns, né, principalmente as carnes vermelhas. Bom, eu acho que a grande maioria das pessoas aqui sabem que carne vermelha, né, é rica em gordura saturada e que o excesso, né, desse tipo do consumo, né, deste tipo de gordura, ele pode elevar o nosso colesterol ruim, aumentando as chances de doenças do coração, né? Mas hoje, especificamente, eu queria chamar a atenção para o fato de que o excesso de carnes comuns, ou seja, aquelas carnes que são criadas, né, os bois que são criados em confinamento e recebem uma carga gigante, né, de remédios e antibióticos profiláticos, né, justamente porque eles são criados muito juntinhos, eles estão mais propensos a desenvolver doenças, né? E esse tipo de carne é extremamente prejudicial para a gente, para a nossa imunidade, né? E por quê? Porque quando a gente ingere essa carne, a gente absorve indiretamente grande parte desses medicamentos e desses antibióticos profiláticos, né, ou não, que estes bois recebem. Isso impacta diretamente a nossa flora intestinal e deixa, inclusive, a gente mais resistente aos antibióticos, né? Outra coisa, a maioria dos bois criados em confinamento é alimentada com rações de grãos transgênicos, né? E o fato é que o aparelho digestivo do boi, ele foi criado para comer pasto, né? E não para comer grãos. E quando isso acontece, o próprio boi entra em um estado de inflamação gastrointestinal, né? Para se defender desse tipo de dieta que não é adequada para ele, né? E isso impacta a qualidade de gordura que ele produz, né? Ou seja, quando a gente come carnes criadas em confinamento, né? A gente ingere por tabela tanto os remédios, antibióticos e as gorduras que contêm resquícios dos estados inflamatórios dos próprios bois. Isso ao longo do tempo também vai nos deixando em estados inflamatórios crônicos e silenciosos, né? Por esse motivo, sempre que possível, tente reduzir o seu consumo de carnes convencionais e tente optar por carnes provenientes de bois criados no pasto, né? Ou também por outras formas de proteínas mais leves e mais limpas, como os peixes selvagens, né? Ovos caipiras, feijões, por exemplo, tá bom?
Número 2, excesso de doces e carboidratos refinados. Por mais gostosos que eles sejam, os doces e os carboidratos refinados, aqueles provenientes das farinhas brancas, né, como as massas, os bolos, por exemplo, eles alimentam as bactérias ruins dos nossos intestinos. E faz né, com que as bactérias ruins cresçam em maior quantidade do que as bactérias boas, deixando a nossa flora intestinal em desequilíbrio, tá? E eu já falei várias vezes em outros vídeos que quando a nossa flora intestinal ela está em desequilíbrio, a gente não consegue produzir a resposta imunológica adequada, né? Quando a gente entra em contato com algum patógeno, algum vírus ou alguma bactéria. Além disso, o excesso de doces e refinados, eles geram picos de açúcar em nosso sangue e uma consequente descarga de insulina para a gente retirar esse açúcar, né, do sangue para colocar nas nossas células para ser utilizado posteriormente como fonte de energia. O problema todo é que quando isso acontece com muita frequência ao longo do tempo, né, as nossas células podem ficar cansadas de ficar armazenando tanta glicose de dentro do sangue dentro delas, elas podem, né, passar a ignorar o pedido da insulina, né, e gerar um futuro estado que a gente chama, né, uma condição chamada de resistência, né, à insulina. Né? E aí você fica, o que acontece? Você fica no seu sangue com excesso de glicose e de insulina circulantes. Isso já te deixa um estado inflamatório crônico, né? Que além de atrapalhar a qualidade da sua resposta imunológica, também pode ser o início de muitas doenças futuras, como a diabetes do tipo 2. Tá? Número 3, excesso de alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, eles possuem substâncias químicas que o nosso corpo não reconhece e que desequilibram totalmente a nossa flora intestinal. São todos os conservantes, acidulantes, corantes e todos os demais antes, né, que esses alimentos contêm na lista de ingredientes. Ou você acha, sinceramente, que esse tipo de substância ele é inofensivo dentro do nosso corpo? Aliás, existem estudos que muitas dessas substâncias elas possuem um efeito cumulativo dentro da gente. E o fato é que essas substâncias estranhas em excesso, além de desregular a nossa flora intestinal, elas também nos deixam em estado de inflamação crônica, né, silencioso. Principalmente se a gente levar em conta que muitas vezes só pelo fato, né, do nosso corpo não reconhecer esse tipo de substância, ele pode ativar mecanismos de defesa, né, desnecessariamente, apenas para combater algo que ele entende como se fosse um pretenso patógeno. Na verdade, nada mais é do que uma substância química que está dentro de um alimento processado que a gente come, né? Então, tudo isso sem a gente falar também que quando a gente consome os ultraprocessados, a gente priva o nosso corpo de nutrientes necessários, né? E para o nosso corpo funcionar bem. E a gente fica num constante estado de fome celular, né? Ou seja, mesmo, né, que você tenha ingerido um montão de calorias, mas se essas calorias, se elas forem vazias, né, ou seja, se elas não possuírem os nutrientes que o seu corpo precisa para realizar suas funções e as reações bioquímicas necessárias, o seu corpo não vai desligar o seu botão do hormônio da fome. E isso acontece porque ele vai continuar a te pedir estes nutrientes. Aí a dica que eu queria deixar aqui é que se você decidir comer uma comida processada, vinda do pacotinho, tudo bem, mas leia os ingredientes, né? Quanto menos, melhor. E lembra de uma regra que eu aprendi que eu acho muito legal, que é a regra do 5-10-10. Leia, né, nos ingredientes e veja lá. Tem menos de 5 ingredientes? Ok. Tem menos de 10 gramas de açúcar por porção? Ok. E que contenha mais de 10 gramas de proteína por porção, né? Então 5, 10, 10. E outra coisa, se a lista dos ingredientes já começar com um montão de nomes esquisitos que você não conhece, não sabe nem como pronunciar, já pula pro próximo, tá? Deixa esse pacotinho lá na prateleira, tá bom? Número 4, cafeína em excesso. Quando a gente toma café, o nosso corpo produz o hormônio adrenalina pelas nossas suprarrenais, tá? E a função da adrenalina é nos deixar rapidamente alertas, acordados e prontos para a ação. E você quer saber como que esse mecanismo acontece? Quando a gente produz a adrenalina, né, a gente libera o glicogênio que fica armazenado no nosso fígado e a gente manda ele para a nossa corrente sanguínea.
E a liberação rápida, né, de açúcar no sangue é sinônimo de energia de fácil utilização pelo nosso corpo. Então, como o nosso corpo entende, né, que a gente está, quando a gente produz adrenalina, o nosso corpo entende que a gente está sob um estado de perigo, ele quer nos dar uma energia de rápida utilização e por isso ele tem esse mecanismo específico de liberar o glicogênio do nosso fígado e disponibilizar na nossa corrente sanguínea para a gente ficar mais ágil e com mais energia rápida. O problema todo acontece quando a gente fica constantemente ingerindo a cafeína, liberando adrenalina, aumentando constantemente o nosso índice glicêmico no nosso sangue e a gente não gasta fisicamente isso, a gente não vai fazer um exercício, né? E o que isso pode acontecer? O que isso pode nos trazer, né? Ficar em estados constantes, né, de inflamações crônicas e silenciosas, porque esse mecanismo, na verdade, ao longo do tempo, ele não é bom pra gente. Então, vale a pena a gente dar uma olhadinha na quantidade de café que a gente ingere diariamente. E número 5, excesso de bebidas alcoólicas. Você sabe por que quando a gente bebe álcool, né, com o estômago vazio, a gente já fica alto, né, mais rapidamente? Porque o nosso corpo entende que o álcool é uma toxina e por esse motivo, ao invés de seguir o caminho normal dos alimentos para ser absorvido pelos intestinos, né, o álcool já é absorvido logo na primeira parada, ou seja, no nosso estômago. E isso acontece como um mecanismo de defesa, em que o álcool, ou seja, aos olhos do nosso corpo, essa pretensa toxina, né, ela precisa ser o mais rápido possível metabolizada pelo nosso fígado para ser transformado em uma outra substância que é menos tóxica, né? Então, o que acontece? Ele já para na primeira parada, já para no estômago, o álcool, e vai ser filtrado pelo nosso fígado, né? E daí essa nova substância, depois desse processo de filtragem, volta, né, para o nosso aparelho gastrointestinal para ser excretada da forma normal, né? O problema todo acontece porque quando a gente bebe em excesso, a gente sobrecarrega o principal órgão de filtragem do nosso corpo, o fígado. E isso atrapalha os demais processos de filtragem que são essenciais dentro da gente, tanto para a filtragem de outras toxinas e metais pesados que a gente ingere normalmente, né, através da nossa alimentação, do nosso ar e da nossa água, quanto de substâncias e hormônios em excesso que o nosso corpo produz naturalmente, né, como o excesso de colesterol, o excesso de estrogênio que está circulante no sangue e que o fígado é o responsável por filtrar e mandar embora todo o excesso. Daí o que você acha que acontece se o principal cara responsável pela filtragem no nosso corpo está sobrecarregado? Ele acaba devolvendo para a nossa corrente sanguínea essas substâncias ruins para que elas sejam filtradas posteriormente, né? E aí o que vai acontecendo ao longo do tempo? A gente vai acumulando coisas ruins no nosso corpo, aumentando o nosso estado inflamatório geral e ficando mais suscetível a doenças. Bom, de novo, não quero aqui ser a sua estraga-prazeres para te falar que tudo que é gostoso faz mal, mas eu acho muito importante te explicar o porquê e como esses itens podem, de repente, estar impactando a sua qualidade de vida e a sua resposta imunológica ao longo do tempo. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, fique à vontade para me escrever nos comentários ou me mandar uma mensagem. Eu vou adorar te ajudar. E não esqueça de deixar a sua curtida aqui embaixo e de compartilhar esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse tipo de conteúdo, tá bom? Um grande beijo para você e te vejo no próximo vídeo.